Fala galera do YouTube do Jornada ETEC. Hoje temos para vocês uma aula prática de um assunto muitíssimo interessante, vocês verão. Mas antes de começarmos a nossa aula, deixe-me já lembrar para vocês que nós temos um Instagram. O Instagram é o @jornadaetec. Recomendo fortemente que vocês nos sigam por lá. Sigam-nos também aqui, porque eu garanto que assim vocês ficarão por dentro de tudo o que é possível sobre o vestibulinho da ETEC. Nós estamos aí trabalhando sempre para preparar você da melhor forma possível, diferente de qualquer outro caminho que vocês possam achar pela internet. Não tem nenhum mais rápido e mais fácil do que acompanhar o Jornada. Então venham comigo, vamos com o nosso assunto de hoje, que são as top 3 questões mais difíceis do vestibulinho da ETEC no primeiro semestre de 2025. O propósito dessa aula aqui é já ajudar vocês a entenderem o nível de dificuldade das questões de ETEC, entenderem como vocês poderiam ter resolvido essas questões se estivessem lá, e de quebra já ajudar vocês a se prepararem para as provas quando vocês forem fazer de fato o vestibulinho da ETEC. Essa aula vai ser de grande ajuda porque a ETEC repete padrões na forma como as suas questões funcionam. Então, entendendo essas questões aqui, vocês muito provavelmente conseguirão resolver com mais facilidade uma questão na hora da prova, porque os temas se repetem e a forma como eles são cobrados também. Então venham comigo, acompanhem aqui que nós vamos começar com o primeiro tema, a primeira questão, que é matemática, a questão 16 da prova. Ela foi o terceiro lugar das questões mais erradas e nós temos que o tema dela é análise combinatória. Então, acompanhem comigo, lembrando que essa pesquisa foi feita com base no nosso banco de dados, que traz aí uma informação de uma grande gama de participantes, então a gente tem certeza aqui das questões mais erradas. Então, venham conosco na leitura da questão. Em uma rede de supermercados de Madrid, uma nova forma de paquera tem chamado a atenção: a hora do flerte. Entre 7 e 8 horas da noite, solteiros circulam pelo supermercado sinalizando disponibilidade ao andar com abacaxi virado para baixo dentro do carrinho. Caso encontre alguém interessante, basta bater no carrinho do crush e começar a conversar. Os solteiros se dividem em 3 faixas etárias, cada uma circulando por uma seção diferente do supermercado. Então, as pessoas entre 18 e 24 anos ficam no setor de congelados, pessoas entre 25 e 40 anos ficam no setor da peixaria e pessoas com mais de 40 anos ficam no corredor de vinhos. A popularidade é tamanha que, segundo relatos em redes sociais, o abacaxi tem acabado em várias noites. Suponha que a rede de supermercados decida promover uma campanha de marketing para divulgar ainda mais essa nova forma de paquera. A campanha terá como chamariz uma sigla formada por 3 diferentes letras retiradas do nome da fruta utilizada para sinalizar a disponibilidade. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o total de siglas que podem ser formadas com base aqui nas especificações que a questão nos traz. Então, nós temos a alternativa A, 24, a alternativa B, 35, a alternativa C, 60, a alternativa D, 98 e a alternativa E, 210. Já acompanha aqui, vamos para a análise, para a resolução da questão. A etapa número 1 é observar a palavra que nós estamos usando, porque ele pede para nós trabalharmos em cima dela. Então, a palavra utilizada é abacaxi. E agora vamos começar a entender como que nós vamos usar essa palavra. Então, separem as letras da palavra A, B, A, C, A, X, I. Agora vamos adiante e vamos para a próxima etapa, que é filtrar as letras que não se repetem. A gente tem que identificar quais são as letras distintas somente. Por quê? Porque ele pediu para fazer uma combinação, uma sigla de 3 letras que não se repetem. Então, se a gente considerasse as letras distintas, poderia, por exemplo, cair A, simplesmente uma série de As, né, repetidos, ou A, B, ainda teria uma repetição. E aqui a gente não quer isso, a gente quer letras totalmente diferentes, o que nos deixa com 5 letras diferentes: A, B, C, X e I. Então, acompanhem aqui, vamos ver qual é a segunda etapa. A gente tem que pensar quais são as possibilidades para formar as siglas com 3 letras diferentes. Nós estamos lidando com arranjos de 3 letras em repetições entre as 5 diferentes letras que nós separamos. Então, a fórmula do arranjo ela é bem simples.
vocês verão agora. E aqui eu já digo para vocês que esta questão exigiria de vocês que vocês possuíssem uma fórmula. Vocês até poderiam ir testando um por um, mas isso iria gastar muito o tempo de vocês. A forma ideal e adequada de resolver essa questão seria tendo conhecimento da fórmula que eu vou trazer para vocês a seguir, e a fórmula é essa aqui. A, aqui temos o n e o p entre parênteses, e o a ele é igual ao quê? O n fatorial sobre o n menos p fatorial novamente. Então aqui o que vocês tinham que ter conhecimento, tanto de como realizar uma conta com fatorial, quanto de qual era a fórmula. Então, se vocês não tinham esses dois conhecimentos, o fatorial e a fórmula, ficaria bem mais difícil de resolver essa questão. Além do mais, se vocês conseguissem sem isso, ainda iriam gastar muito tempo. Venham comigo para a resolução. Nesse caso, nós temos aqui que n é o número de letras distintas, que são 5, e p são as possibilidades. N de números, p de possibilidades. E a possibilidade é sempre aqui com 3 letras. Então, temos 3 possíveis letras para usar e 5 letras distintas disponíveis. Vamos ao cálculo usando a fórmula, basta substituir os valores. O fatorial, ele diz que o número está sendo multiplicado por seus antecessores até chegar a 1. Então, nós temos aqui que é 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, o valor é o próprio 120. Mais uma vez, com um fatorial aqui embaixo, primeiro o 5 menos 3, porque o parênteses tem prioridade, 5 menos 3 é 2, e o 2 fatorial é 2 vezes o número que vem antes, o 1. Então, temos 120 sobre 2 como resultado dessa conta aqui. O valor final vai ser igual a 60, o que nos deixa com a alternativa C como o gabarito correto, gabarito letra C, valor 60. Acompanhe aqui comigo a análise da dificuldade da questão. A média de acertos desta questão foi de apenas 22%. 22% dos participantes, somente esse percentual acertou essa questão, que envolvia praticamente ali só multiplicação e divisão. E aqui nós temos um dado que mostra que de cada 1.000, apenas 220 pessoas acertaram. Vamos agora com a análise da segunda questão mais errada. Ela é pertinente à matéria de física e é a questão 36. Mecânica e cinemática estão envolvidas nesta questão, e vocês verão que não é uma questão assim como a outra, impossível. Muitas vezes a questão é a falta de preparo. Então venha aqui comigo para a leitura da questão. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, com mais de 150 milhões de toneladas na safra de 2020 a 2023. Ele está representando aproximadamente 42% da produção global. Para atingir essa produtividade agrícola, os tratores movidos a diesel são essenciais, pois permitem a cobertura mais eficiente de grandes áreas de plantio. Considerando que a velocidade média de um trator movido a diesel é de 10 km por hora, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário em minutos para que ele percorra o perímetro externo de uma plantação com formato quadrado de lado igual a 500 metros. Então, nós temos a alternativa A, 3, B, 12, C, 20, D, 200 e E, 250. Já acompanhe aqui comigo a resolução. O primeiro passo para fazer a resolução desta questão é calcular o perímetro da plantação quadrada. Eu sempre digo que o perímetro ele é o contorno da forma geométrica. Então, o que a gente tem que fazer? A plantação tem o formato quadrado com um lado de 500 metros. E o perímetro de um quadrado, como eu falei, o contorno do quadrado, e o contorno do quadrado tem quantos lados? O contorno de um quadrado tem 4 lados. Portanto, a fórmula para o cálculo do perímetro do quadrado será P igual a 4 vezes o valor do lado. O lado, ele já disse, é 500 metros, então 4 vezes 4, quer dizer 4 vezes 500, 2.000 metros. Acompanhe aqui comigo. Para converter o perímetro para quilômetros, o que vai ser necessário para facilitar aqui nossas contas e chegar no valor correto, vai ser 2.000 metros, conversão aqui vai ficar 2 quilômetros. Agora, a seguir, a gente vai utilizar a fórmula da velocidade média. Nós sabemos que o D ele é igual a 2 e a velocidade é igual a 10. E com base nisso, nós vamos executar a fórmula da velocidade média com os dados que nós temos. A velocidade ela é igual à distância dividida pelo tempo. No entanto, aqui a gente quer saber a incógnita tempo. Então, mexendo aqui as incógnitas, a gente deixa tempo igual a distância dividida pela velocidade. Isso aqui não perde a proporcionalidade, é super possível de se fazer e era um método mais rápido. Então, acompanhe comigo a aplicação da fórmula. O tempo eu não sei, eu sei que a distância é 2 e a velocidade é 10. 2 dividido para 10, basta eu andar com a vírgula uma casa para o lado. E aí vocês verão que, como não tem nenhum valor, ficará
0,2, o zero preenche o espaço vazio. Então, 0,2 horas. Agora a gente converte o tempo para minutos e nós temos que o valor é 0,2 vezes 60, o valor é 12 minutos. Nossa alternativa correta era a B, gabarito B, valor 12. Última questão, daqui a pouco, antes da análise de dificuldade, a média de acertos desta questão foi de 21% e de cada 1.000 pessoas, apenas 210 acertaram. Pois é, olha aí, mais uma questão que dependia de fórmula, dependia também da conversão de unidades, mas que, em suma, é multiplicação e divisão. Agora, a primeira questão aqui, em primeiro lugar, é uma questão de matemática, a questão número 6, identificação de variáveis e aplicação de fórmulas. Esse aqui que é um tópico que nós, no Jornada, que criamos essa nomenclatura, que é referente à capacidade de identificar as informações no texto, transformar essas informações em variáveis e essas variáveis em fórmulas que te permitam resolver a questão. Agora, o que a questão dizia? Plantas carnívoras, como as dioneias, são conhecidas pelo aprisionamento de suas presas. Esse movimento ocorre por um processo denominado tigmonastia, em que, ao serem tocados, as células sensíveis da planta geram sinais elétricos que são propagados rapidamente e fazem com que a planta se feche. Durante o fechamento das folhas, a resistência elétrica entre dois pontos do caule pode ser obtida por meio da lei de Ohm, conhecida por U é igual a R vezes I, em que a diferença de potencial, vulgo U, aplicada nesse ponto gera uma corrente elétrica, vulgo I, que depende da resistência elétrica, vulgo R, do material. Aqui estamos falando de uma fórmula da física. Se uma diferença de potencial de 1 vezes 10 elevado a menos 1 volt é aplicado entre esses pontos e a corrente elétrica medida é de 2 vezes 10 elevado a menos 8 amperes, a resistência elétrica medida em Ohm do caule da planta é de A, 5 vezes 10 elevado a menos 9, B, 5 vezes 10 elevado a menos 7, C, 5 vezes 10 elevado a menos 1, D, 5 vezes 106 ou E, 5 vezes 108. Então, aqui a questão quer que a gente utilize essa fórmula, identifique as variáveis, preencha-as e executemos o cálculo ali com várias potenciações. Esse é o desafio dessa questão. E agora acompanhe comigo a resolução. A fórmula você já tem. U é igual a R vezes I. Porém, é mais conveniente para nós novamente mudarmos a fórmula, de forma que aqui não está sendo afetado de maneira alguma, não se preocupe, a proporcionalidade se mantém, nós podemos alterar a fórmula dessa maneira. Então, vamos agora utilizar os dados fornecidos pela questão. O U ele é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1 volt, enquanto que o I é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 8 ampere. Aqui nós não vamos focar tanto nas unidades e vamos focar agora mais no cálculo da resistência. E aqui está a nossa fórmula com os valores substituídos. 1 vezes 10 elevado a menos 1, 2 vezes 10 elevado a menos 8. Uma divisão para fazermos com valores aqui com exponencial. Vamos ver o que vocês deviam ter feito para resolver essa questão. O caminho mais rápido foi separando os números e as potências. Então, quem é que é número aqui? O primeiro, a gente separou o 1 e o 2, então ficou 1 sobre 2, vezes 10, que também é um número, então isolamos o 1 sobre 2 e aqui o 10, porém o 10 ele está sofrendo potenciação, tanto do menos 1 quanto do menos 8. Como a base é igual, é 10 em ambos os casos, a gente pode juntar os dois valores. Então, nós separamos a divisão, pegamos os 10 aqui, os exponenciais, juntamos a base 10 e 10, e para fazer a divisão, nós subtraímos um expoente do outro, isso é uma propriedade da potência. Para subtrair aqui menos 1 menos menos 8, o menos 8 ficará positivo, de forma que será menos 1 mais 8, portanto, a potência é de 7. Então, ficou 1 sobre 2 vezes 10 elevado a 7. Aqui, avançando e efetuando os cálculos, nós temos que o R ele é igual a 0,5, que é o resultado da nossa conta 1 sobre 2, vezes 10 elevado à sétima potência. Portanto, a gente também pode dizer que ele é igual a 5 vezes 10 elevado a 6. Por quê? Porque eu andei com a vírgula uma casa para frente. E aí vocês veem que o nosso gabarito correto é a letra D, 5 vezes 10 elevado a 6. Aqui era exigido de vocês saberem as propriedades da potência e também aplicar a fórmula, identificá-la ali e resolver a questão de maneira correta. A análise da dificuldade diz que a média de acertos dessa questão foi de 11% apenas.
quer dizer que de cada 1.000, apenas 110 acertaram a questão mais difícil da última prova da ETEC. Muito obrigado, valeu, gente, por acompanhar até o final do vídeo. Siga-nos para ficar por dentro de tudo o que envolve a ETEC. Já falei para vocês no nosso Instagram. Espero que vocês saiam desse vídeo aqui, assim como esta figurinha, sentindo-se super-heróis, porque vocês estão super preparados. E nós nos vemos em outros vídeos aqui do YouTube do Jornada ETEC. Não deixe de nos seguir. Muito obrigado pela atenção de vocês.